Aula de Ciências hoje do sexto ano nós vamos falar sobre água, higiene e saneamento básico. Ou seja, nós vamos fazer uma revisão do capítulo 4 que nós vínhamos falando até agora, né? E aí, gente, eu vou pedir como exercício, né, dessa aula, eu vou pedir uma atividade diferente. Eu quero que vocês façam um resumo do capítulo 4. Porque nós já encerramos o capítulo 4 e aí a gente vai aproveitar essa nossa aula para a gente fazer uma revisão total desse capítulo que é tão importante. Então eu quero um resumo do capítulo 4, ok? Isso não é atividade devolutiva, gente. Isso é um exercício, uma atividade que eu estou pedindo para vocês fazerem em cima da aula de hoje, tá? A atividade devolutiva é outro tema que daqui a pouco eu vou informar para vocês. Então, um resumo bem detalhado do capítulo 4. Esse conteúdo todo vai estar no capítulo 4 da apostila, página 14, 15 e 16. Então, gente, a gente encerrou o capítulo 4 na última aula, né? E hoje eu reservei essa aula para a gente fazer um debate, né? Fazer uma discussão, né? Mais uma conversa, digamos assim, né? Sobre esse capítulo que é tão importante, essa conscientização que nós temos que ter sobre água, higiene e saneamento básico, que tem tudo a ver, tá tudo ligado um com o outro, ok? Vamos lá, quando eu digo água, vocês devem estar se perguntando, mas a água lá nesse capítulo, a gente focou mais na relação das doenças transmitidas pela água. Sim, e aí a gente viu que existem vários tipos de doenças transmitidas pela água, alguns tipos de doenças que são diretamente transmitidos pela água e outros que são transmitidos de forma secundária, como por exemplo a dengue, a malária, a zika, a chikungunya, febre amarela. E aí, por que secundariamente, né? Vamos rever isso. Vamos ver as doenças que são causadas de fato pela água, né? Que a água em contato com o ser humano pode transmitir essas doenças. Vamos lá, a gente vai ter, por exemplo, a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato, uma bactéria da urina do rato, mas a gente sabe que é muito difícil a gente ter contato com a urina do rato diretamente, que é muito mais fácil a gente ter contato com essa urina de forma secundária, ou seja, através de outros fatores, como por exemplo grandes enchentes, que é super normal nas grandes cidades. Quando ocorrem grandes chuvas, ocasionam grandes bolsões d'água, enchentes, né? E aí essa urina do rato se dilui nessas enchentes, nessa água que provém da chuva, e a gente acaba tendo contato com essa água contaminada pela urina e acaba adquirindo a leptospirose. Então esse é um tipo de doença que a gente pode dizer que a água está ligada diretamente, como por exemplo outras doenças causadas por alguns vermes, como por exemplo leishmaniose, enfim, o amarelão, vários outros tipos de verminoses, né, a solitária, que podem ser transmitidas para a gente através da água contaminada. É apenas pela água contaminada? Não, a gente sabe que também é através do alimento contaminado, mas a gente sabe que o fator água é muito importante nessa transmissão. Tá? Quando a gente fala de fatores secundários, doenças secundárias relacionadas à água, a gente está falando daquelas doenças transmitidas por algum tipo de mosquito, por exemplo, como febre amarela, zika, chikungunya, malária. E estas doenças, o que elas têm a ver com a água, né, gente? Porque estes mosquitos vão depositar os seus ovos na água parada. E aí, se a gente não tem um certo cuidado com a água, esses mosquitos vão se proliferar cada vez mais, e aí cada vez mais a gente vai ter surtos dessas doenças. Então, apesar delas não estarem ligadas diretamente com a água, a gente sabe que elas têm sim uma ligação secundária e uma ligação importante sim, que a melhor prevenção é evitar o depósito de água parada, ok? E aí quando a gente vai para a higiene, está totalmente ligado a isso. Higiene, a gente aprendeu que existe higiene pessoal, higiene coletiva, higiene ambiental. E aí a gente percebe que a higiene coletiva, né, ela envolve o quê? Ela envolve justamente a gente preservar
o ambiente em que nós vivemos em coletivo, ou seja, evitar deixar a água parada. Isso é digamos, um mecanismo de higiene. A partir do momento que a gente evita a água parada, a gente está evitando a proliferação de mosquito e evitando, consequentemente, a proliferação de certas doenças. Então a higiene está ligada diretamente à prevenção de doenças, principalmente doenças ligadas à água. E aí dentro de higiene nós vamos ter várias ramificações, como higiene dos dentes, higiene pessoal do nosso corpo, né? E aí nós vamos ter a questão da preservação dos recursos naturais, né? De como que a gente faz para poder evitar um desgaste muito abusivo desses recursos. Por exemplo, evitar escovar os dentes de água aberta, tomar banho na hora de se ensaboar, desligar o chuveiro. Todas essas questões que envolvem a higiene estão ligadas à preservação destes recursos, né? E isso é muito importante que a gente consiga compreender de forma extremamente clara na nossa cabeça para que a gente tenha essa conscientização, tá? E quando a gente fala de higiene, a gente fala de saneamento básico, porque o saneamento básico, como a gente viu na última aula, ele não tem mais aquele conceito fechado que tinha há alguns anos atrás de que saneamento básico é o tratamento do esgoto. Não, a gente sabe que hoje o termo saneamento básico é muito mais amplo na sociedade, né? O termo saneamento básico ele vai envolver questões muito mais complexas, como, por exemplo, o tratamento do lixo, como que esse lixo vai ser tratado, não é simplesmente pegar e tratar de qualquer jeito, depositá-lo em qualquer lugar, é ter essa conscientização, esse conceito bem elaborado, tá? E, obviamente, com um planejamento muito bem seguido pelas autoridades, para que não cause dano nenhum, não só para a gente, como também para nenhuma outra espécie, para nenhum outro meio em que as espécies vivam. Então o saneamento básico ele vai envolver junto dele, né, essa preservação, junto de quê? Junto da higiene pessoal, da higiene coletiva e principalmente da higiene ambiental. Mas professor, então o saneamento básico não tem mais esse conceito de tratamento do esgoto? Preste atenção, gente. Não é que ele não tenha mais esse conceito. Ele continua, sim, também sendo responsável pelo tratamento de esgoto, tá? Só que não mais apenas ao tratamento de esgoto. Agora ele é um conceito muito mais amplo, tá? De tratamento do lixo, de tratamento do esgoto, tratamento da água, tratamento dos ambientes, né? A preservação dos ambientes onde as espécies vivem, e aí não é mais só onde o ser humano vive, e sim aonde todas as espécies vão existir, vão coexistir. Coexistir é viver junto, ok, gente? Então, galera, é muito importante que vocês entendam esse conceito, entendam que doenças transmitidas pela água, higiene pessoal, coletiva e ambiental e saneamento básico estão ligados juntos. Não tem como a gente separar isso, não tem como a gente tirar esse conceito coletivo, esse conceito do plural, esse conceito amplo de que um depende do outro, ok? E aí, gente, sabendo desses conceitos, sabendo depois dessa aula de hoje, dessa revisão, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4, relacionado ao capítulo 4. Eu quero que vocês façam uma dissertação, tá? De no mínimo 10 linhas, tá? Comentando sobre a importância da preservação da água, da higiene pessoal, coletiva e ambiental, tá? Relacionado também ao saneamento básico. Ou seja, uma dissertação de no mínimo 10 linhas falando toda a importância dessa conscientização, né, do saneamento básico, de preservar recursos naturais, de manter uma boa higiene pessoal, coletiva e ambiental. Tudo isso, tá, para preservar o ambiente e também para evitar proliferações de doenças que possam ser transmitidas pela poluição, no caso também pela poluição da água, ok, gente? Então fico aguardando, muito obrigado, até a próxima.